com o intuito de fazer penitência por nossos pecados, de melhor nos dispor para a oração e de estar unidos aos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja nos pede, nos tempos de penitência, que ofereçamos jejum e abstinência a Deus. Penitência é a mortificação do corpo. A Igreja convida todos os fiéis a corresponderem ao preceito divino da penitência, que além das renúncias impostas pelo peso da vida cotidiana, pede alguns atos de mortificação também do corpo. Praticado desde toda a antiguidade pelo povo eleito como sinal de arrependimento, praticado por Nosso Senhor Jesus Cristo e por todos os santos, recomendado pela Santa Igreja como instrumento de santificação da alma, de controle do corpo e equilíbrio emocional, o jejum obrigatório foi sendo reduzido ao longo dos séculos. Na prática do dia a dia, há muitas formas de fazer penitência. Devemos aproveitar, por exemplo, silenciando algo que sabemos de alguém. Deixar de assistir televisão, suportar os defeitos de alguém, viver sem reclamar, ter coragem de falar sempre bem do próximo, cumprimentar sempre e principalmente aqueles que não nos são simpáticos, se ajoelhar enquanto rezamos, fazer o sinal da cruz quando passamos diante de uma igreja, deixar de comer algum alimento que gostamos em determinados dias da semana, agradecer com humildade todos os sofrimentos que ocorrem no dia a dia. Enfim, a penitência nos eleva, nos conduz a viver as 24 horas do dia na graça. Sejamos fortes fazendo penitência. Esses exemplos de penitência são muito bons e recomendados, mas não substituem o jejum e a abstinência. Na Quaresma, devemos fazer a penitência, sacrifícios, jejum e a abstinência, não comer carne. Mediante a prática do jejum, a vontade de Deus poderá ser reconhecida mais facilmente e raramente será perdida de vista. Assim como a respiração é função fundamental da vida física, assim o jejum e a oração representam as funções fundamentais da vida espiritual. O pão é o alimento fundamental do povo de Deus e, ao mesmo tempo, simboliza a vida. A água é insubstituível em nossa vida. Ela simboliza a purificação espiritual. O jejum alimenta a oração e o impulso para Deus, para a paz e a reconciliação. Eco fiel do Evangelho. Põe o corpo em sintonia com a alma e transforma-se em fonte de uma outra reconciliação, a interior. Quando devemos jejuar por obrigação? Na quarta-feira de cinzas, abertura da Quaresma, na sexta-feira santa, dia da morte de Nosso Senhor. No entanto, todos os católicos devem ter a mortificação e o jejum presentes em suas vidas ao longo do ano, principalmente durante o Advento, a Quaresma e nas 4 têmporas. As 4 têmporas trata-se de tempos litúrgicos aos quais a Igreja Católica dedica a penitência, a oração e a esmola. Tendo sempre o espírito mortificado, fugindo do excesso de conforto e prazeres, e na medida do possível, oferecendo alguns sacrifícios a Deus, seja no comer, no beber, nas diversões, deixar de ver televisão principalmente, nos desconfortos que a vida oferece, calor, trabalho, etc. Sabendo suportar os outros, tendo paciência em tudo. Assim sendo, mesmo não sendo obrigatório, continua sendo recomendado o jejum nas quartas e sextas,
da Quaresma e do Advento, guardando-se sempre o espírito pronto para as pequenas mortificações também nos demais dias. As pessoas maiores de 21 anos são obrigadas, mas é evidente que os adolescentes podem muito bem oferecer esse sacrifício sem prejuízo para a saúde. Quanto às crianças menores, mesmo alimentando-se bem, devem ser orientadas no sentido de oferecer pequenos sacrifícios e acompanhar a simplicidade das refeições. As pessoas doentes podem ser dispensadas. É sempre bom pedir a permissão ao padre. As pessoas com mais de 60 anos não têm obrigação de jejuar, mas podem fazê-lo se não houver perigo para a saúde. Café da manhã mais simples que de hábito. Uma xícara de café puro, um pedaço de pão sem manteiga, uma fruta. Almoço normal, mas sem carne. Peixe pode. Sem doces e sobremesas mais apetitosas. Sem bebidas alcoólicas ou refrigerantes. No jantar, um copo de leite. Ou um prato de sopa, um pedaço de pão, uma fruta. O ideal é jejuar a pão e água, desde o amanhecer até o anoitecer. Se tiver fome, comer pão. Se tiver sede, tomar água. Não devemos comer pão e tomar água ao mesmo tempo, pois leva a dor de cabeça. Devemos comer pão calmamente, em pequenas porções, segurando na boca, mastigando bem, de modo que dissolva com a saliva. Para beber água, é bom dar um tempo após comer o pão. Também tomar a água calmamente, como se fez com o pão. Segurar na boca um tempo para se misturar a saliva. Disse que devemos tomar o pão e mastigar a água. No jejum a pão e água, pode-se tomar água e comer o pão quantas vezes for necessário durante o dia, em que sentir fome e sede. Dentro do mesmo espírito de mortificação, pede-nos a Santa Madre Igreja a mortificação de não comer carne em todas as sextas-feiras, o ano todo, de modo a honrar e adorar a Santa Morte de Nosso Senhor. A abstinência ainda é praticada e diferente do jejum. Começa desde a adolescência, a partir dos 14 anos. Como o jejum e a abstinência fazem parte dos mandamentos da Igreja, devemos nos empenhar para praticá-los por amor a Deus. Caso haja alguma negligência ou fraqueza da nossa vontade que nos leve a quebrar o santo jejum ou a abstinência, devemos nos arrepender por não termos obedecido ao que nos ordena nossa Santa Madre Igreja, confessando-nos por termos assim ofendido a Deus. Nos casos de esquecimento, devemos substituir essa obra por outra equivalente, como fazer o jejum em outro dia, rezar o terço, etc. É sempre bom lembrar que a água pura não quebra o jejum. As pessoas inclinadas à mortificação e ao jejum
não devem nunca determinar um aumento de penitência sem o consentimento explícito do sacerdote responsável. O demônio usa muito o excesso de penitência corporal para enfraquecer a alma. Tudo fazer na obediência.